Se tu pudesse fazer tudo que tu quer da tua vida ou tudo que tu deseja, como seria a tua vida? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu assisti que me abriu a mente e que eu acho que é uma baita reflexão sobre a vida, que se chama O Mestre dos Desejos. É um vídeo que tem até aqui um filme que tem até aqui no YouTube. É claro que eu olhei o um e o 2 e eu vou te dizer que eu confesso pra vocês que eu dormi em algumas partes, mas eu consegui olhar todo o filme, pelo menos entender o início e o fim, a proposta do filme. É basicamente assim, um demônio, né? Um filme bem de terror, assim, então é um demônio que sai de uma pedra que está preso há anos e que o objetivo dele para cumprir uma profecia é que ele capture o máximo de almas possível. Como é que ele captura essas almas? Ele fala para as pessoas que ele vai realizar um desejo delas, certo? E toda vez que ele realiza o desejo, a alma da pessoa tá com ele, né? Só que assim, a maneira com que ele faz os desejos das pessoas é muito louca, assim. Então, um exemplo ali tem ele no segundo filme ele é preso. Então, ele tá dentro da cela lá e ele fala pro cara, que desejo tu gostaria de realizar? Ele, eu gostaria de passar pelo meio dessas grades aqui e sair para a liberdade. E aí ele faz o cara passar literalmente pelas grades e o cara acaba sendo esmagado e morre, certo? Só para vocês terem noção, assim, do tema, de como que é, assim. Então, basicamente, ele passa o filme inteiro nesse processo, assim, né? Então ele vai, com todas as pessoas que ele interage, ele, ele faz os desejos das pessoas e ele acaba, e esses desejos eles acabam se tornando reais e a pessoa sempre acaba se dando mal, certo? Então isso tem muito a ver, tá, com o processo que acontece muitas vezes conosco, certo? Porque quantas vezes na vida a gente está aqui no momento presente e a gente está desejando algo que na nossa cabeça esse algo vai resolver todos os nossos problemas. E aí quando muitas vezes a gente atinge esse algo, aquilo não nos traz felicidade. Aquilo muitas vezes pode até se tornar um tormento na nossa vida. Uma vez eu tive uma experiência que eu estava trabalhando já e eu estava com muita dificuldade no meu consultório, nos meus negócios, assim, foi um ano que eu não tive, eu tive focado no meu negócio, mas eu acabei fazendo outras coisas também para ganhar dinheiro, coisas extras, trabalhei um pouco com música. E eu me lembro que nesse ano eu tinha uma ideia fixa na minha cabeça de que, tipo, cara, se eu conseguir um trabalho fixo vai me resolver todos os meus problemas das minhas contas. Eu me lembro de ficar com essa ideia na cabeça, assim, tipo, mais ou menos ali, uns 6 meses, 8 meses. E eu tive algumas sondagens e eu digo, cara, agora eu vou conseguir um emprego lá, que eu vou ganhar um dinheiro. Se eu ganhar, eu lembro que eu me conformava de ganhar mais de 3 mil reais, eu já me resolvi os problemas. E realmente, aconteceu que nem o mestre dos desejos, sabe? Eu tava trabalhando e de uma tarde, né? Eu me lembro que na época eu trabalhava na segurança pública, fazendo uma substituição de uma colega como psicólogo, e me ligaram e me ofereceram um trabalho que não só era um trabalho, que eu estava ganhando quase 5 mil, 5.400 mais ou menos. E aí eu digo, tá, agora é a minha chance. Eu digo, cara, agora eu vou me estabilizar financeiramente. Pensei nisso, né, cara? E aí o que que aconteceu? Eu cheguei e o trabalho foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida, mais frustrantes da minha vida, que eu saí depois de 7 meses com crise de ansiedade desse trabalho, certo? E com uma série de problemas, assim, né? O trabalho me ensinou muitas coisas, mas naquele momento me deu aquele aprendizado de, cara, como a gente deseja coisas na nossa vida, a gente quer coisas assim, e que a gente sonha, aquilo ali parece que é o suprassumo que vai resolver todos os problemas da nossa vida, e quando a gente chega lá a gente se frustra. E isso me trouxe uma reflexão sobre. E aí eu comecei a refletir e comecei a aplicar algumas coisas que eu acredito que vão ajudar vocês nesse processo e que são o seguinte, tá? A primeira delas é que tu precisa gostar do processo para chegar aonde que tu quer chegar. Essa é a primeira coisa.
se tu gosta do processo de chegar, de fazer as coisas para chegar lá, quando tu chegar, tu vai estar muito mais satisfeito. Então, eu aplico, por exemplo, apliquei isso na clínica. Tinha uma meta muito grande de ganho de paciente, de ter a agenda lotada. Só que o que eu foquei? Eu foquei em cada paciente meu, eu atender da melhor forma e aproveitar ao máximo o processo dos meus pacientes. E o que aconteceu? Eu comecei a pegar, eu sempre gostei de atender, mas eu comecei a pegar mais gosto por atender. Então o que aconteceu? Quando eu saí de 2 pacientes da tarde para 6 pacientes na tarde, eu já gostava de fazer aquilo ali. E aí eu sempre falo para as pessoas que o cansaço muitas vezes que eu tenho é só um cansaço físico. Físico barra mental de raciocinar muito, porque a gente trabalhando com um paciente 5, 6 horas, tu raciocina muito, certo? Mas aquilo não, quando eu cheguei no momento onde eu não tinha mais agenda, em vários momentos, em várias semanas que eu não tinha mais agenda, eu estava tranquilo, feliz, certo? Como aconteceu até sexta-feira, agora na sexta-feira, na quinta-feira, eu estava com bastante paciente trabalhando, bastante coisa, e eu estava bem, certo? Eu estava com energia, estava atendendo, então, por quê? Porque eu, desde lá dos meus poucos pacientes, eu comecei a aplicar o sentido do processo, de curtir o processo. E a segunda coisa que eu aprendi em 2023, com um livro chamado A Magia, da Rhonda Byrne, e aí vocês vão achar que eu sou um cara muito lei da atração, barará, barará. Eu gosto de estudar essa parte espiritual e mental e universal. Eu não trago isso tanto no meu trabalho. No meu trabalho eu sou muito mais pragmático, tá? Mas é uma coisa que eu gosto de falar por compartilhar conhecimentos com as pessoas. Eu aprendi a arte de agradecer. E a arte de agradecer te ajuda a tu começar a olhar as coisas de uma perspectiva mais positiva. Uma perspectiva mais, cara, hoje eu tive 6 pacientes e eu agradeço por ter 6 pacientes. E foi muito bom. Então, a arte de agradecer faz com que tu já fique satisfeito antes de chegar na tua meta onde tu tem que chegar. E aí, como tu tá já satisfeito, quando tu chega na meta, tu fica tão satisfeito quanto ou mais satisfeito. Que é um processo até que a neurociência explica. Quanto mais tu ativa emoções, tá? Mais essas emoções elas vão ficando fortes no teu cérebro e mais rápido tu chega nelas. Então isso é explicado na raiva, por exemplo, né, em pessoas que têm episódios de raiva intensos e que vai aumentando, assim como sensações de alegria, de paz e de tranquilidade. Então, agradecer o processo, agradecer as coisas que eu quero e aproveitar o caminho, certo? E primeiro escolher o caminho que tu quer e aproveitar o caminho fazem com que tu chegue lá onde tu quer chegar financeiramente, em relacionamentos e tudo mais, muito mais satisfeito do que daqui a pouco muitas vezes que tu briga para chegar lá e tu chega às vezes não é aquilo ali que tu quer, certo? E por último, sempre tá fazendo uma revisão dos teus objetivos, sempre, 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 sempre. Os objetivos é importante que às vezes eles mudem, às vezes tu deixa de lado alguns, às vezes é importante que tu observe como é que estão os teus objetivos, o porquê que tu quer aquilo, o que tu está evoluindo nos teus objetivos ou não. É importante revisar objetivos. É importante às vezes até deixar alguns objetivos de lado, certo? Na vida faz parte, não é fraqueza, é sinal de fortaleza, é sinal de que às vezes tu está abrindo mão do objetivo para focar em outro, em algo que seja bom para ti, certo? Então, era basicamente esse recado assim que o filme me deu e as reflexões que o filme me deu e eu espero que isso ajude vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.